Bom dia, que Deus abençoe a todos. Eu estava aqui meditando nesta palavra que está escrito aqui, palavra santa do Senhor, palavra de consagração, de purificação, para que a gente venha temer a Deus, em nome de Jesus, pela sua palavra. Eu e você precisamos ter o temor de Deus. Temor ao Senhor é respeito à palavra de Deus, reverência à palavra de Deus, porque quando eu e você não reverenciamos a palavra de Deus, quando nós não reverenciamos, nós desprezamos, e é pecado. Isso ofende a Deus, isso nos ofende com a nossa ignorância. Eu quero dizer, se você ouve esta palavra, se inscreva no meu canal para que eu possa continuar meditando, pelo menos pela minha vida, para que eu continue lendo a palavra, e eu lendo a palavra, eu tenho certeza que eu continuo na presença de Deus, e você vai tirar um grande proveito lendo essa palavra através da sua Bíblia, que se encontra em Mateus, capítulo 12, versículo 22, que diz assim: a blasfema dos fariseus, a blasfema dos fariseus. E trouxeram-lhe então um endemoniado e cego e mudo, de tal modo que o curou. E o cego e o mudo falava e via. Então, os fariseus trouxeram pessoas provavelmente eles não confiavam em Jesus, mas trouxeram e Jesus o curou, e eles saíram lá vendo os cegos e os mudos falavam e os aleijados andavam. E toda a multidão se admirava e dizia: não é este o filho de Davi? Quer dizer, e toda a multidão se admirava: não é esse o filho de Davi, ensinado pelos céus? Filho de Davi significa seguimento de Deus, pessoas instruídas pelo Senhor. Filho de Davi são um pessoal ensinado por Deus. E toda a multidão dizia: não é este o filho de Davi? Mas os fariseus, vindo isto, dizia: este não. Expulsa os demônios, senão por Beelzebu. Eles disseram isso olhando a Jesus Cristo, vendo face a face. Fariseu significa pessoas, às vezes, esses fariseus significam pessoas que vivem o tempo todo se envolvendo até com Deus, mas não tem graça nenhuma na vida, são secos em fazer o bem, eles não têm reserva de amor, ele não jorra amor da vida dele, não reina o desejo de fazer o bem, mesmo tendo fé. Eles são estéreis nos seus frutos. Eles conhecem a Deus, mas não têm fruto de mansidão, de paz. Eles só sabem atacar, eles querem aparecer, mas não aparece a verdade de Deus. Isso significa a posição de um fariseu. Ele crê em Deus, mas não se esforça em seu coração para que a maravilha de Deus apareça na vida dele, para que a glória de Deus apareça na vida dele e o nome de Jesus seja glorificado. Eu quero dizer que os frutos do Espírito é quando na minha vida e na sua aparece algo da parte de Deus, que foi poder dado do céu, poder miraculoso, poder de Deus. Uma pessoa que tem o Espírito Santo, quando vê uma pessoa sofrendo, sofre junto. Ele sente a dor das pessoas. Se ele vê uma pessoa com a dor, ele pede para orar pela pessoa. Ele mesmo tem essa vocação em seu coração. Não passa a passo largo. E ele não faz isso para se mostrar, não. Ele faz isso porque tem sentimento dado por Deus. Mas os fariseus diziam: ele expulsou, ele curou o cego, ele expulsou o demônio do endemoniado, ele deu vista a esse povo pelo espírito de Beelzebu, do príncipe das trevas.
Mas vamos ver o que foi que Jesus disse. Aqui no versículo 25, quando eles falaram, este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse, tendo todo reino dividido contra si mesmo é devastado. Jesus, vendo isso, disse, se vocês não se unirem a mim e se dividir por falta de conhecimento e paz que vocês não têm dentro de você, esse reino será devastado, será sumido. Devastado é algo que não aparece mais, nem apreciado por ninguém. E toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. E toda casa, uma hipótese, eu e você se reúnem para fazer algo que nem eu posso fazer sozinho, nem você pode. Mas se acaso você vir desanimar, isso não faz com que eu consiga, porque eu dependia da sua ajuda para fazer. Então, Jesus disse, se vocês se dividir, essa casa não vai subsistir não, não vai conseguir não. Então as pessoas não tinham o temor de Deus, tinham ciúme de Jesus, eles tinham certa inveja, ele não teria posse do Espírito Santo de Deus e contendia contra Jesus, investia nas costas do Senhor, investia por trás, sussurrando em seu coração, Jesus fazendo bem e eles não agradeciam. O homem sempre, ele puxa por essa linha de raciocínio, eu e você lendo a palavra de Deus e as pessoas nos apontando, ele tem defeito, não aceita, nós estamos errados, porque eu estou lendo a palavra de Deus, não é minha. Essa palavra que me trouxe a vida, que me trouxe consciência de salvação, essa palavra que cuida de você. Então vamos para a palavra, louva a Deus. E se Satanás expulsa Satanás, está dividindo contra si mesmo, como subsistirá, pois, o seu reino? Jesus perguntou, e se Satanás expulsar Satanás, como é que o reino dele vai crescer? Jesus perguntou a ele, e se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsa, então, os vossos filhos? E se eu expulso os demônios por Beelzebul, por quem os expulsa, então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízos. Mas eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, e, consequentemente, chegando a vós o reino de Deus. Jesus disse, mas eu expulso os demônios pelo reino de Deus, e consequentemente é chegado a vós o reino de Deus. Eu expulso os demônios pelo reino do Senhor, e consequentemente é chegado a você. Por quê? Porque o mal foi tirado de você pelo Espírito de Deus, e o reino de Deus apodera de você. É só você crer que vai acontecer o melhor na sua vida, né? Ou como pode alguém entrar em uma casa de um homem valente e furtar os seus bens, se primeiro não manter o valente, saqueando então a sua casa? Como um homem pode, sendo você um homem bravo e valente e toma conta da sua casa, se a pessoa que for saquear a sua casa não for mais valente do que você, como ele pode furtar algum bem de você? Jesus falou isso. Então, isso significa que o poder de Deus, ele amarra o mal em sua palavra em nome de Jesus, e o Senhor vai saca aquele mal que está dentro daquela casa e expulsa para o lugar de onde ele veio, limpando a casa e dando a casa limpa ao dono da casa. Quer dizer, o dono da casa é Jesus.
Quando Jesus expulsa o mal de alguém, ele amarra o sujeito que está na casa dele, tirando da casa dele, que o dono da casa não tem condições de tirar, porque é um mal perverso, é um mal feito pelo príncipe das trevas. Então Jesus amarra ele, limpa a casa e depois joga ele fora, e o próprio Senhor mora na sua casa. Isso ele fala da sua vida. Louvado seja Deus. A casa significa você. Quando Jesus chega, com a autoridade que ele tem, ele conserva você com a sua palavra, ele amarra todo o mal que estiver morando dentro da casa e tira aquilo e expulsa para o lugar que deve expulsar. E a sua casa fica limpa, que é você, e o Senhor faz morada nela. Louvado seja Deus. Então, e quem não é comigo é contra mim. Jesus disse, e quem não é comigo é contra mim. Aqui no versículo 30 de Mateus capítulo 12. Quem não é comigo, contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Jesus disse, aquele que não é comigo é contra mim. Aquele que não concorda comigo, espalha. Concordar significa juntar, espalha. Se você não é com Jesus, você é contra ele. E se você não concorda com a palavra dele, você espalha as pessoas que concordam, porque você sai contradizendo, você sai desanimando. Isso não é lícito aos olhos de Deus, porque isso gera pecado e maldição para nossas vidas, né? Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Portanto, eu vos digo que todo pecado é blasfema e será perdoado aos homens, mas a blasfema contra o Espírito não será perdoado aos homens. A blasfema contra o Espírito Santo não será perdoado aos homens. Então você só blasfema com uma pessoa contra o Espírito Santo de Deus quando você já conhece a Jesus. Porque se você não conhecesse, como você ia saber o poder de uma pessoa? Então, eu quero que você leia esta palavra, você curve, peça perdão a Deus, mesmo se você não conhecia ele, e não blasfeme, não fale mal de quem prega a palavra, que você não sabe se essa pessoa está em Cristo, se essa pessoa está com o Espírito Santo. Tenha mais reverência à palavra de Deus, porque a palavra não é minha, a palavra foi escrita por homem santo de Deus, para que possa dar vida a mim e a você. Louvado seja Deus. Que o Senhor Jesus possa notificar isso na minha vida e na sua. Mas, portanto, eu vos digo que todo pecado é blasfema. E se perdoará aos homens, mas a blasfema contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. E se qualquer que uma palavra contra o Filho do Homem lhe será perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no vindouro. Eu e você devemos tomar muito cuidado para não se suicidar e andar por aí sem desejo de servir a Deus, porque quando as pessoas morrem espiritualmente, não vai dizer que Deus é Deus, não perdoa mais, não pede mais força a Deus, desiste totalmente do Senhor, porque ele está amputado de Deus. Ele não tem consciência do Espírito Santo de Deus, porque ele desanimou com a sua blasfemando contra o Espírito Santo de Deus. Eu e você devemos tomar cuidado com o que falamos. Meu Deus, oh meu Pai, em nome de Jesus, ajude a todo, meu Deus, ser abençoado pela sua palavra, meu Deus, que essa palavra venha abençoar a sua vida em nome de Jesus. Meu amado irmão, não puxe pelo lado da ignorância. Olhe bem o que está escrito na palavra de Deus, no livro de Mateus, capítulo 12, versículo 22. Leia isso, medite, escuta estas palavras que eu estou lhe dizendo. Eu sei o que eu não tenho, eu não estou lhe falando essas palavras muito bem reveladas, muito bem pronunciadas, mas é o que eu posso lhe dizer, meu irmão.
pela misericórdia do céu, se curve, adore a Deus, peça ao Senhor a misericórdia, a paz e o perdão, o poder de Deus do céu descido nas nossas vidas, em nome de Jesus, e seja abençoado pela palavra, e tenha uma linda semana, um lindo ano, um lindo mês, que esse ano seja abençoado para você poderosamente, em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe. Obrigado pelas palavras, obrigado, meu Deus, por tudo, em nome de Jesus.